Olá, gente, tudo bem? Eu sou o reverendo Luiz Donizete Tonezer. Paz seja com todos. Pastor titular há 38 anos aqui na igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Ricardo, nossa querida cidade de Hortolândia. Olá, tudo bem, gente? Eu sou a pastora Regina, estou aqui há 38 anos junto com ele. Amém? Deus abençoe. Então vamos lá. Quero que vocês contem como foi o começo, a época da capela, a famosa época da capela. Aonde foi, que bairro foi, a residência. Então, a nossa querida igreja aqui do Jardim Ricardo, ela teve início na casa de um irmão, lá no bairro do Jardim Campos Verdes, onde foram iniciados cultos, inclusive a pedido de membros da nossa querida igreja que já frequentavam Igreja Quadrangular em Campinas. E aí, como Hortolândia era um distrito de Sumaré, então foi feito esse pedido ao nosso querido pastor, reverendo José Batista Filho, que com muito carinho atendeu os nossos amados irmãos aqui, principalmente aqui da região do Jardim Rosolém. Então foi aberta essa obra, dado início a esta obra, ali exatamente na casa do irmão, no Jardim Campos Verdes. E era na sala dele? E era na sala da casa do irmão. Ele foi, com muito carinho, cedeu a sala da sua casa, e ali, olha, ficava cheio já, pessoas novas, tudo recebendo as bênçãos de Deus. E como que você conheceu a região aqui? Aí eu já era um obreiro da igreja sede, um obreiro já que ajudava na igreja sede lá de Sumaré. E aí eu trabalhava na prefeitura municipal de Sumaré e tinha uns engenheiros amigos lá que vieram fazer um trabalho aqui no Jardim Rosolém, na avenida onde hoje vemos uma grande circulação de ônibus, principalmente por causa dos ônibus de linha daquela época. Eu vim ajudar os engenheiros medirem as ruas que o asfalto ia passar naquela avenida, ali em cima da Igreja Católica. Então, um belo dia eu estava ali, parei, Deus me fez parar de frente, exatamente com essa rua Armelinda, na lateral da nossa igreja, e ali Deus me deu então uma visão, dizendo assim: você já pensou você entrando nessa rua para vindo aqui pregar a minha palavra? E daí nasceu então a vontade de pregar o evangelho aqui nesta cidade, nesta região. E logo eu comuniquei ao meu pastor que Deus tinha me falado isso. E aí então logo ele já alugou o salão no Jardim Santa Isabel. E de lá do Jardim Montes Verdes lá, nós então viemos, Campos Verdes, nós viemos então aqui para a região do Rosolém, já com o salão alugado. E aí deu-se início à obra do Senhor, na rua 1755B. Me lembro até hoje do número do salão que nós pregávamos a palavra. Glória a Rua Deus. 1755B. E foi você que deu a ideia? Na verdade, eu fiz a indicação do salão ao pastor e que a gente poderia abrir a obra, que inclusive a maioria dos irmãos que frequentavam ali o Campos Verdes, eles eram aqui do Rosolém. Então a maioria era daqui. A maioria já Então, era daqui. Você recebeu a mensagem de Deus, os irmãos que eram do Campos Verdes aí que moravam aqui também. Então Exatamente. Era tudo interligado. E aí já eram casados? E logo em seguida o nosso pastor titular, o pastor Zé Batista, ele alugou o salão. E assim deu-se o início a esta igreja maravilhosa, que hoje é uma grande igreja abençoada. E ele deu início no dia 17 de julho, que é o dia do aniversário da nossa igreja, em 1982. Eu e a pastora já éramos obreiros credenciados, ajudávamos ele na igreja sede Sumaré, e nós viemos, fazia um mês e pouco que nós tínhamos casado,
nos casamos exatamente no dia dos namorados. Dia 12 de junho. 12 de junho. De 82. Eu dei o meu presente para ela, esse casamento abençoado, até hoje. E fazia só um mês que vocês estavam casados? Fazia um mês e pouquinho, um mês e uma semana que nós tínhamos nos casado. E já assumiu obra? E já viemos aí na inauguração do salão, da obra, da congregação de Santa Isabel. E a partir daí, o pastor nosso começou a escalar. Ele fez uma escala e eu pregava um dia, a pastora Regina pregava outro dia, o pastor Juarez também. E tinha uma irmãzinha chamada Helena, de vez em quando ela pregava também. Tinha o pastor Nélio, que hoje não está mais entre nós. Então a gente fazia um revezamento nas pregações de quarta-feira e de sábado. Lembrando que o pastor Juarez hoje também é superintendente, pastor titular. Um grande amigo meu, pastor Juarez, os dois superintendentes. Legal. E aí vocês foram pregando na igreja, fazia esse revezamento, mas aí teve uma hora que afunilou, precisava ser um pastor só. Nós vínhamos pregar, cada obreiro no seu dia, e uma coisa aconteceu, sei lá, vontade do povo, né? Aí os irmãos aqui da capela se reuniram e resolveram fazer um pedido ao nosso pastor, que ele deixasse que eu fosse o dirigente. Não sei se gostaram mais da minha pregação, mas todos pregavam bem, lógico. Todos eram bons pregadores, nossos obreiros. Mas aí o povo aqui da capela pediu que realmente fosse eu o responsável, titular. E a partir daí, então, o meu pastor ele aceitou. Lógico que os outros também ainda vinham pregar algum dia. Mas a maioria dos dias, eu e a pastora Regina começamos a vir pregar aqui. Vinhamos de ônibus e chegamos até algum dia voltar de Camburão da polícia para casa, porque havia greve de ônibus. E aí a polícia, porque tinha um irmão na capela que era cabo da polícia militar, é uma coisa legal até, e o Camburão da polícia acabava levando a gente, uma coisa inédita, né? Várias vezes. Várias vezes. E muitas vezes também quando chovia, né? Não tinha asfalto, aí os ônibus pegava do ponto final, já pegava a pista e já ia direto, né? E nós ficava no ponto esperando, não passava um ônibus. Aí o Camburão levava a gente embora de novo. Dessa época aí, bem dessa época mesmo, vocês lembram de quem? Assim, quem era dessa época? Da Capa de Santa Isabel. Eu sou muito grata a Deus, né? Que depois de... Água Benedita. Depois que eu tive você e nós... vai falar depois, né? Mas eu lembro da época da irmã Geralda, irmã Benedita. Beijo, irmã Benedita, meu Deus, guerreira. Irmã Geralda nos ajudou bastante. A irmã Arlinda. Osmar. A irmã Leonor, gente. Então essas mulheres... A Idalina também, nossa querida irmã Idalina. Nossa querida irmã Idalina. A mãe do Osmar, como que ela chamava, a irmã do Osmar? Me fugiu o nome, Vilela lá. Alcides Vilela, né? Alcide Vilela. Então são pessoas que fizeram parte do nosso ministério. Fernanda, Reisnaldo, a pastora Denise, o pastor Oscar, que hoje são pastores titulares. Roseli. Inclusive foi o primeiro casamento que eu fiz na capelinha. Foi da pastora Denise e o pastor Oscar. Um beijo para eles aí. Ô pai, mas aí como é que foi assim? Como foi para bater o martelo lá com o pastor? De que vocês iam ser. Você falou aí que vocês foram, o povo queria vocês, mas ainda vinham pastores revezando com vocês. Como foi lá a história para você assumir? Então, aí um belo dia, o meu pastor titular, que já era inclusive um outro pastor, que havia trocado o pastor lá de Sumaré, ele era um judeu chamado Sadi Rachevski. E ele também chegou a pregar aqui na capela nossa. Mas um dia ele me chamou e disse: a partir de hoje,
você e a pastora Regina serão os titulares, vão assumir definitivamente a capela e lá vai se transformar numa obra nova no Jardim Rosolém. Mas aí eu confesso que eu resisti. Eu falei assim, mas pastor, eu tenho um bom emprego e eu estou muito bem com o senhor aqui na sede, eu ajudo o senhor em tudo, a pastora Regina também. Aí ele olhou bem firme em mim e disse para mim assim, olha, não sou eu que estou te mandando, mas é Deus que está mandando você para lá. Nesse momento eu tremi. Confesso que eu tremi porque eu tinha muito temor de Deus. Eu falei, tá bom, se Deus está mandando, então eu vou assumir, definitivamente. Não foi fácil, porque nós se convertemos na Igreja Sede de Sumaré e todos os anos, né, nós fazíamos parte da diretoria. Quando ele era vice, eu era tesoureira. Quando ele era tesoureiro, eu era secretária. Então, nós trabalhamos muitos anos com o pastor José Batista Filho, nosso pai na fé, com o Sadi Racheves, que nós fazia programas de rádios, pregava, era presidente de mocidade, né? Então, nós estávamos naquele convívio, a igreja crescendo. Eu fui presidente de mocidade lá na igreja sede e com esse meu jeito assim, eu consegui não, o Senhor nos abençoou. Eu deixei uma mocidade, né, muito grande lá, muito abençoada. E Deus me dava cada estratégia com um grupo de jovens que foi se expandindo de uma forma tremenda. E nós fazíamos, dia domingo depois do almoço, nós íamos para a escola bíblica, a gente ia em jejum. Eu era coordenadora da escola bíblica, a gente ia em jejum, saía da escola, ia para casa, almoçava. 1h30 nós estávamos na igreja e para fazer evangelismo depois do almoço no domingo. Então, foi expandindo a mocidade. E para deixar tudo isso de repente assim, né? Que ele falou, vocês vão assumir porque Deus está enviando. Mas nós somos obedientes ao mandado do Senhor, né? E Deus, quando Ele manda, Ele nos conforta, Ele guia, Ele nos guarda, o Espírito Santo nos convence. Aí quando nós começamos a vir para cá, começamos o evangelismo aqui, né? Lembra? De sábado, eu saía do meu trabalho e a gente pegava o ônibus, vinha para cá e já ficava direto para o culto à noite e nós evangelizávamos tudo aqui. Mas lá vocês faziam até programa de rádio também? Fazíamos. Sim, em Sumaré a gente fazia programa na Rádio Nova Sumaré, uma rádio oficial mesmo. Vocês são bons aí nas lives. Uma certa experiência já. Eles estão bem nas lives. E nessa época aí também vocês tinham bons empregos lá, né? Os dois. Sim. É aquilo. Muito bem. Então, vocês saíram de uma zona de conforto, né? Tanto da vida profissional quanto da ministerial que tinha lá, para vir em campo, vamos dizer que indefinido. Sim. Aqui era uma região ainda que estava começando. Sim, era um bairro que dependia de Sumaré. Na verdade, aqui ainda não era cidade, né? Era apenas um distrito e cerca de 20 e poucos mil habitantes em toda a região aqui, né? E aqui parecia mais uma fazenda, né? Mas, porque tinha poucas casas perto da igreja, né? Não é como hoje. Mas aí vocês assumiram mesmo em 83? Então, aí eu e a pastora Regina, a gente vinha de quarta e sábado. Aos domingos o pessoal ia lá para Sumaré, acho que o Jô está lembrado disso. Toda a membresia, não todos porque tinham crianças, tudo, mas a maioria dos membros iam de domingo para Sumaré. E aí ficou um pouco difícil para os irmãos aqui. E aí eles pediram que a gente definitivamente assumisse aqui com uma igreja independente. E na verdade não foi uma divisão, né, que aconteceu, mas foi uma separação primeiramente por Deus. Foi a provisão de Deus para que aqui se tornasse uma nova obra, uma nova igreja, e nós obedecemos ao nosso pastor direitinho. Nós obedecemos a nossa superintendência e a partir do dia 6, então, de fevereiro
1983, nós assumimos sim, definitivamente. E a partir daí, como foi, não um desafio, mas foi o Senhor que nos enviou, então Deus começou a operar, Deus começou a abençoar maravilhosamente a nossa capela da bênção ali. E ela começou a ficar muito cheia. Tinha mais de 100 pessoas dentro de um salãozinho pequeno ali. Haviam curas maravilhosas, porque a gente se consagrava bastante em oração e jejum. Curas maravilhosas, e haviam assim muitas libertações também, que como toda obra nova, sempre acontece bastante libertação, porque o povo ainda não tem o conhecimento da verdade. Mas ali havia muita libertação. Aqui não tinha muitas igrejas. Não tinha. Tinha poucas igrejas, uma ou outra só. Você falou, você fazia os evangelismos de sábado à tarde? Eu saía da fábrica, da onde eu trabalhava, o Luiz me esperava na rodoviária, me levava um lanche para mim. E nós dois pegávamos o ônibus, e não é sacolinha de folheta, era um saco. Saco de folheto. Saco, literalmente saco de folheto. E chegava aqui eu com ele, andava de rua em rua, nós dois, e evangelizando, só nós dois. De rua em rua, nós dava folheto e convidava, e um dia foi tremendo esse dia, que eu estava evangelizando aqui esse bairro, e eu bati na porta, e era a irmã Benedita, e não tinha muro, nada, ela estava lavando roupa, e era tudo aberto ali, né? Aí eu falei assim, a senhora aceita um folheto? E comecei a conversar com ela. Ela aplaudia, ela glorificava a Deus. Ela falou, eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular de Campinas, que eu orei tanto, porque é difícil para a gente estar se deslocando daqui. Então foi um momento assim único, exclusivo, porque aí cada porta que eu batia, eu fui descobrindo membros que tinham dificuldade para frequentar lá em Campinas, e ali Deus começou a agir, um foi passando para o outro, né? E num instante a capela foi enchendo, né? Foi enchendo. Como o Josué disse aqui, multiplicou, não dividiu. Na verdade, vocês acrescentaram. Sim. Como você disse, foi de baixa obediência, esperar o tempo certo do pastor mandar. Por isso Deus tem honrado até hoje essa igreja, é uma igreja de Deus, porque foi debaixo de uma obediência. Agora me fala das vigílias a cada 15 dias, hein? Era tremendo. Gente, nós fazíamos cultos aos sábados, né? Terminava os cultos, a gente ia para a vigília. Não é orar 5 horas, não. A gente terminava os cultos, ia para a vigília, 10 horas começava a vigília, nós terminava 5h30, 6 horas da manhã. A cada 15 dias, na casa dos irmãos, nós fazíamos ali, depois de Sumarezinho, como que chama? Santa Emília. Nós fazíamos muita vigília ali. No Santa Emília, o fogo descia. Na casa do irmão Domingos, né? Na casa do irmão Domingos, o fogo descia, era batismo com o Espírito Santo, era milagre. Nós saíamos como se estivesse embriagado, de verdade mesmo, da unção e do poder de Deus. E os irmãos da capela, eles tinham fome mesmo de orar, de buscar. Era um povo assim dedicado mesmo, que se todo mundo ia, criança, jovem, as irmãs, os irmãos iam, e aquilo nos encorajava cada vez mais a fazer a obra de Deus. E a escola bíblica? É interessante a questão de... Tinha a sala debaixo de árvore. Era lindo. Nós tínhamos culto na quarta, depois no sábado, à noite. Aí aos domingos de manhã, nós, após assumirmos definitivamente, começamos a ter a escola bíblica dominical no domingo pela manhã. E uma coisa maravilhosa, né? Porque a capela enchia de adultos, crianças, e nós começamos a ter uma certa dificuldade de espaço, que era bom, né? Faltava espaço. Pior quando falta gente, mas como faltava espaço, então mesmo assim nós não deixamos de dar continuidade à obra de Deus. Então nós ocupávamos o salão,
Tinha uma calçada. salinha pequena no fundo do salão também, que a gente usava para a escola bíblica. E depois nós montamos várias salas de criança, jovem. E a nossa escola bíblica começou a funcionar até embaixo de árvores. Tinha árvore na Praça Poderosa, árvorezinhas também em frente à igreja. Mas não era praça ainda, né? Não, ainda não era praça. Era apenas um lugar, um espaço ali. Mato. Sim, não era tudo arrumadinho assim, né, como hoje, né? Mas era um lugar muito gostoso assim, tipo jardins assim, que a gente colocava as classes embaixo ali, e ali os nossos queridos irmãos ajudavam a ministrar a palavra de Deus. Legal. Glória a Deus. Aí, 84 então, para 85, veio 2 figurinhas, 2 filhos. Sim. Depois de 3 anos, não é? Tinha sonho de ser mãe. Os médicos diziam que eu nunca ia ser mãe. Aí um dia... E os médicos falaram, você nunca vai ser mãe. Mas eu não me preocupei com o que os médicos dizem. Eu confiava muito no poder, confio no poder da palavra e em Jesus. Um belo dia lá comecei a sentir mal. E aí eu falei, comi alguma coisa meia verde que não me caiu bem no estômago. Já estava grávida de você, né? Estava grávida e foi uma bênção, tudo, a gravidez. E quando nasceu você, aí naquela época não tinha esse negócio de ultrassom, saber o sexo. A gente foi saber, a gente foi saber que era o Tiago na hora que nasceu mesmo, né? E naquela época realmente não tinha fralda descartável, era fralda de pano mesmo. E aí, depois de alguns meses, já vinha outra? Então, você nasceu e você tinha uma cólica terrível. Você nasceu e você tinha uma cólica terrível até os 4 meses. Eu com o Luiz revezava, né? Eu dormia até meia-noite, ele olhava você que você tinha uma cólica, meu Deus, foi 4 meses isso, 4 meses sem dormir. E da meia-noite em diante eu ficava com você, que você chorava muito, gritava, e aquela coisa, né? Esquentava a fralda no ferro, e fazia isso, e fazia aquilo. E eu falava assim, não, Jesus sabe, é um filho só. Um filho só quero ficar com meu Tiaguinho. De repente, mal sabia, comecei a sentir mal, olha eu grávida da Simone, né? E a gravidez da Simone foi muito difícil, porque para você nascer foi de cesariana, não tive parto normal. E já que eu tive você, logo eu engravidei da Simone, o que aconteceu? Foi estourando tudo dentro de mim, porque estava recente a cesárea do teu nascimento, né? E aí eu engravidei da Simone, o que aconteceu? À medida que ela ia crescendo dentro do meu ventre, foi rebentando tudo por dentro. Foi estourando tudo por dentro. Aí chegou ao 8º mês, eu estava sentindo muito mal, e eu tinha a data certa de fazer o pré-natal e tudo mais. Aí um dia eu estava passando muito mal, o Luiz falou, não, vou te levar você lá no Dr. Semer, né, que é o médico da família, de todas as minhas irmãs. Aí quando foi uma tarde, ele tinha acabado o expediente, falou, não, vou te atender sim. Aí ele falou para mim, Luiz, olha, não estou sentindo o coração da criança. Até então nós não sabíamos se era homem ou sexo, a gente não sabia. E ele diz assim, amanhã cedo você interna às 6 horas da manhã, porque esse bebê, infelizmente, morreu. Infelizmente. Aí quando a gente saiu do hospital, eu falei para ela assim, não se preocupe, o médico disse que está nessa situação, mas nós servimos a Deus e Deus nos deu esse segundo bebê
Então, como Deus deu, então Ele vai cuidar e vai nascer perfeitinho. E aí a gente veio embora, já era quase noite. E no outro dia de manhã cedinho eu me internei. E eu passei muito mal mesmo, mas não era... É porque foi estourando tudo por dentro, né? Foi estourando tudo por dentro. Ele não ouvia o coração da Simone, ele falava que ela estava morta porque ela estava fora da placenta. Então a Simone é o verdadeiro milagre de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra na vida dela. E quando era para me levar para o centro cirúrgico, cada vez que era para me levar, vinha aquela equipe médica me examinar, falava, um olhava para o outro, balançava a cabeça e falava que não tinha condição de me levar para o centro cirúrgico. Aí eu lembrei daquele louvor, vem Espírito Santo de Deus, eu preciso de ti. E na maca ali, toda cheia de fio, eu comecei a louvar o nome do Senhor. Eu comecei a dizer, vem Espírito Santo, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Aí veio a equipe médica, me examinou, falou, vamos levar ela. E a hora que me levaram para o centro cirúrgico, que o anestesista me deu anestesia, eu apaguei. Minha pressão foi a 2. Eu desmaiei, aí fizeram aquela respiração, aquela coisa toda, foi aquela correria no centro cirúrgico. Aí eu voltei, eles me cortaram, e a hora que eles me abriram e puxaram a Simone, ela deu aquele choro que invadiu ali o centro cirúrgico, né? E aí o doutor C me falou, filha de Deus, nasceu uma menina gorda, linda, cheia de saúde. O problema é você está inteirinha, estourada. Aí foi aonde ali, ele falou, você não tem condição mais de ser mãe. Aí já fizeram a laqueadura e já fizeram todo o processo. E para a glória de Deus, está aí você e a Simone, em nome de Jesus. E vocês dois, de um ano só, né? Ela nasceu de 8 meses. Eu queria essa curiosidade, mas conta aí que a gente é do mesmo, não somos gêmeos. Não são gêmeos e do mesmo ano, né? Você nasceu dia 8 de janeiro, 19 de dezembro do mesmo ano. A Simone nasceu. Simone, um beijo para você. Eu abri o ano e ela fechou. Isso. Então, pai, aí começou a juntar um pouco de dinheiro para abrir uma poupança para a igreja. Então, e essa nossa igreja, ela, a partir daí, desde o início dela já, ela começou a ser uma igreja muito abençoada por Deus. E começamos a ver os milagres de Deus acontecer já através dessa obra. Já o milagre do nascimento da nossa querida filha, né? Já no nosso próprio lar. Mas aí eu já comecei a pensar, como a igreja estava muito cheia, eu comecei a pensar já em construir. E aí anunciei para a igreja que a gente precisava procurar um terreno aí para construir uma igreja. E foi quando apareceu já um terreno, mas eu já estava ajuntando um dinheiro, abri uma poupança para a igreja, economizando um pouquinho e consegui juntar um dinheirinho. Aí apareceu o terreno, exatamente esse aqui da esquina, onde nós estamos aqui. E o do lado também, mas aí nós tínhamos dinheiro só para dar uma entrada e a nossa arrecadação era bem baixa. Então a gente só podia pagar um terreno. Pagava aluguel, né? Pagava aluguel, pagava as despesas da igreja, despesa de gasolina às vezes, né? Então não tínhamos condições realmente de pagar, por exemplo, 2 terrenos. Mas aí veio o milagre de Deus, porque na negociação foi oferecido os 2 terrenos. A gente ia ficar só com o da esquina, que dava umas certas condições, mas a gente ia precisar de todo mês milagre para pagar só esse da esquina. Mas aí foi nos oferecido os 2. Então nós acabamos ficando com os 2, crendo que Deus proveria que a gente pudesse pagar os 2 terrenos. Porque os 2 já dá para construir algo maior tal.
E foi aí que aconteceu o milagre, porque na época eram os cruzados, não era cruzeiro, não era real, mas cruzados. A nossa arrecadação da capela eram R$29 por mês. Pagava 15 de salão, mais umas despesas, quase não sobrava nada. E eu tinha 400 cruzados na poupança que eu dei de entrada dos dois. E eu assinei que eu teria que pagar no dia 1º de cada mês 100 cruzados do terreno da esquina e no dia 15 mais 100 cruzados do outro terreno aqui do lado. Ou seja, de 29 que a gente arrecadava, a gente ia ter que pagar só dos dois terrenos 200 no mês. Quase 10 vezes mais. E fora o aluguel e outras despesas. Enfim, eu coloquei nas mãos de Deus e falei, Deus proverá. E os irmãos, lógico, todos colaborando. A gente fazia alguma coisa para aumentar a arrecadação da igreja, mas era bem pouco. Mas até hoje eu confesso que eu não sei explicar, mas o dinheiro vinha todo mês. E por incrível, o milagre foi tão grande que 4 meses antes de pagar as últimas prestações dos dois terrenos, nós pagamos tudo adiantado ainda. Glória Faltava a Deus. 4 meses dos dois terrenos, Aleluia. pagamos tudo adiantado. Os dois terrenos. Deus proveu um milagre financeiro que foi maravilhoso e os dois terrenos eram nossos. Estávamos lá ainda. Atuando lá e adquirindo aqui. Isso. E aí veio o desejo de vir para cá mesmo. Aí veio o desejo de nós construirmos a igreja, né? Isso. E uma coisa legal nessa época, que os irmãos, eles eram tão apaixonados junto com a gente, eles sonhavam junto com a gente, lutavam junto com a gente. E o grupo de mulheres, né, bem, da capela ali, nós fazíamos guardanapos, nós ficávamos lá dentro da capela, não sei se você lembra, Ju, você era pequenininho. Nós ficávamos lá na capela pintando guardanapo, fazendo biquinho. A irmã Geni ensinava nós a fazer biquinho, a outra ensinava nós pintarmos guardanapo. A irmã Benedita, enquanto os irmãos trabalhavam aqui, ela fazia polenta recheada para os irmãos. Então, era aquela unidade, sabe? Todo mundo lutando pela mesma causa. Então, nós fazia tanto guardanapos, e bem pintado, coisa fina mesmo. E nós saía para a rua vender. Nós enchia a sacolinha, cada irmã saía com uma sacola e voltava com a sacola vazia e com dinheiro para ajudar a obra de Deus, a esta construção aqui, para a glória de Jesus. A parte de baixo. Tinha uma porta do lado, na lateral do salão embaixo, onde nós fazíamos o culto quando fez a parte de baixo. E aí, pai, conta do engenheiro, então? Então aí veio o desejo de construir. Terrenos comprados, milagre de Deus. Aí veio o desejo de construir, sem dinheiro. Mas eu, através de um amigo, que era amigão meu, que tinha uma imobiliária, ele fez uma indicação de um engenheiro lá de Americana, e depois eu procurei esse engenheiro. Não tínhamos dinheiro quase, a arrecadação era pouca, como eu disse. Aí eu procurei esse engenheiro, ele veio aqui, olhou tudo e tal e fez um projeto. Ele fez o projeto, me instruiu tudo que eu precisava saber e tal, aprovou aqui em Sumaré, foi em Sumaré na época, ele aprovou tudo na prefeitura lá e disse para mim, olha, eu vou fazer em 10 vezes para você pagar esse projeto e você pode ficar tranquilo aí e vou fazer um preço abaixo ainda daquilo que é de mercado. Ele fez um preço bem baixinho, inclusive em 10 vezes, só para me ajudar por causa da amizade daquele amigo da imobiliária, tudo, né? E aí fizemos o projeto, prontinho o projeto,
precisávamos do quê? De fazer a terraplenagem. Também, graças a Deus, eu tinha pelo menos 1000 cruzadas na época, que era o dinheiro que eu tinha, que eu também já estava guardando um pouquinho, cruzados, na época dos cruzados. Nem lembro mais quem era o presidente naquela época. E aí, eu contratei um trator que veio lá de Campinas, que é a única forma que eu tive de fazer a terraplenagem aqui. E esses 1000 cruzados foi o preço que realmente que eu tinha, que ele cobrou para fazer a terraplenagem aqui da igreja. Feita a terraplenagem, aí nós queríamos construir. Era o grande desejo de toda a nossa capela, a nossa igreja, nosso povo, né? E aí nós falamos, então vamos construir. Mas não tinha também dinheiro nenhum. Aí já veio um outro milagre maravilhoso. É tudo milagre. Essa obra é um verdadeiro milagre. Um verdadeiro milagre. Hoje tudo bem, já temos um povo muito grande. Tinha o dinheiro para as contas, para manter a igreja que tinha. Só. Mas para avançar era tudo na fé. Para construir, não tinha um tostão também. Sim, o que aconteceu? Nós combinamos assim, vamos construir? Vamos. Aí eu me lembrei quando eu ouvi o testemunho da pastora Aimee, fundadora da nossa igreja em Los Angeles, quando ela também pensou em construir aquele belíssimo templo, Angelus Templo, que existe lá em Los Angeles hoje, mas ela também não tinha nada, não tinha um centavo. O que ela fez? Com as ferramentas da época, que inclusive era burro que puxava aquele arado para fazer buraco e tal, ela convidou alguns irmãos, fizeram ali toda aquelas brocas, sapatas do templo lá, abriu todos os buracos e disse assim, Deus proverá o material. E um belo dia que ela estava ali naquele terrenão, tudo aberto, né? Encostou um carro chique, desceu um fazendeiro, foi lá, chegou nela e perguntou, o que você está fazendo aí? Ela falou assim, eu vou construir uma igreja aqui. Aquele fazendeiro falou assim, mas como? Não estou vendo material nenhum. Diz que ela falou para ele assim, eu abri todos os buracos aí com alguns irmãos em sistema de mutirão, mas Deus vai prover tudo que eu vou precisar aqui. Glória a Deus. Eu sei que eu vou construir uma igreja aqui, para o meu Deus. Aquele fazendeiro foi embora, não falou nada. Quando foi alguns dias, começaram a encostar uns caminhões de materiais lá. Aleluia. Ele mandou todo o material para a construção daquela obra. Eu disse, irmãos, vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso Jardim Ricardo. Nós vamos abrir, já tinha planta na mão, vamos abrir tudo, abrimos as brocas, abrimos as sapatas, os alicerces aí, todos os buracos. E tampamos com algumas tabuinhas assim, para não cair terra dentro. E aí esperamos em Deus também. E essa época aí é daquela foto clássica? É onde está aquele... Isso, exatamente. Tem vários irmãos ali. Valdemar, pastor Valdemar. Eu também estou lá, magrinho. O magrinho do pastor Luiz está lá também. Todo mundo na foto. Nessa época que nós estava levantando a parte de baixo lá. Aqui era tudo mato, né? Era tudo mato. Tudo. Aqui. E deixamos tudo aberto, né? E confiamos que Deus, da mesma forma que Ele proveu para a pastora Aimee, Ele proveria para nós. Esperamos em Deus. Aí um belo dia em casa, estou lá, Deus tocou no meu coração. Deus falou comigo, eu estava falando com Deus, né? Sobre a construção, e Deus tocou no meu coração. E Ele colocou no meu coração 2 amigos, 2 colegas, e disse que eu procurasse esses 2 amigos. Eu quero preservar os nomes aqui, mas aí eu procurei primeiro esse amigo meu, que ele era dono de um posto. Procurando ele me atendeu muito bem, que a família dele, inclusive, eram da igreja sede de Sumaré. Ele me recebeu muito bem.
Eu falei assim, eu gostaria que você me desse uma oferta para construir a minha igreja lá, a gente está começando agora e tal. Eu achei que ele ia dar uma oferta até pequena assim e tal, mas de repente ele assinou um cheque muito grande, 6.000 cruzados na época, seria hoje uns 60, 70 mil reais. Eu até assustei, né? Falei, querido, eu pedi uma oferta só. Ele falou assim, não, eu vou dar o dízimo do posto para a sua igreja. Glória a Deus. E ele até hoje ele é uma pessoa muito abençoada, porque ele colaborou com essa obra. Amém. E aí eu procurei um outro amigo também, que tinha um mercado, um rapaz muito próspero. Cheguei, sentei no escritório dele, fiz o pedido também de uma oferta. Ele assinou mais um cheque lá, e mais 3.500 cruzados, uns cerca de 35, 40 mil hoje. Então eu tinha praticamente quase uns 100 mil reais na mão, meio assustado de receber tanta ajuda assim. Glória a Deus. Que graças a Deus nós compramos todo o concreto para a estrutura, compramos os tijolos, madeiramento e compramos inclusive até o madeiramento para a gente fechar as caixas da laje. Deu para fazer tudo isso, tirei tudo nota fiscal, dei para eles da baixa lá no trabalho deles, né? Foi tudo com nota fiscal direitinho. Glória a Deus. E depois aí logo veio um outro milagre em seguida, esse milagre dessa ajuda, isso aí é uma providência de Deus, né? Depois um outro milagre, nós tínhamos um dinheirinho que sobrou desse daí, eu comprei alguns metros de concreto para fazer a laje aqui. Então, aí o caminhão veio trazer, na verdade deu só para encher um pouquinho menos da metade, assim, né, vamos dizer. E aí ficamos numa situação meio difícil, né? Não tinha dinheiro, não tinha material. E tinha uns irmãos trabalhando aí, eles queriam continuar e terminar a laje. O que nós fizemos? Tinha um amado irmão aí, que ele chegou a frequentar a nossa igreja depois. A esposa dele está com a gente aqui até hoje. E nós corremos lá, ele tinha um depósito aqui perto da igreja. Corremos lá, explicamos a situação para ele. E esse querido, que não está mais no nosso meio hoje, mas com certeza está num bom lugar, que ele beneficiou muito esta obra de Deus. Deus usou ele e ele falou assim, pastor, o depósito é seu, o senhor pode pegar tudo que o senhor precisar. Olha que confiança, né? E o senhor faz a sua laje lá e depois, quando a igreja puder, a igreja me paga. Falei, mas é muito milagre. E realmente terminamos toda a laje naquele dia. Realmente foi a provisão divina novamente. Deus foi glorificado. Vocês fizeram um mutirão para rebocar por dentro, né? Aí depois então, isso, quando chegou perto do Natal, 1987, né? Nós estávamos aproximando do Natal e já os irmãos estavam na base de mutirão, rebocando por dentro, fizemos um contrapiso, um altar lá embaixo, na parte de baixo da igreja, do templo. E aí quando foi na véspera do Natal, nós resolvemos deixar o aluguel e viemos aqui para a parte de baixo da igreja. E foi até algo tão bonito assim, gostoso, que a gente fica feliz de lembrar, né? Estou até emocionado disso. Nós queríamos inaugurar aqui a igreja, sair do aluguel, e os irmãos, os jovens pessoalmente, já tinham feito as peças do Natal, os seus ensaios. E aí na véspera do Natal que nós íamos fazer as peças do Natal, então nós viemos lá de cima da capela até aqui, irmãos trazendo bancos no ombro, as cadeiras, irmãos trazendo cadeira, tudo que for preciso, foi trazido tudo na mão. E assim inauguramos o nosso templo aqui, a parte inferior. Só para o pessoal lembrar, é onde é o salão. É onde é o salão lá embaixo. Aqui embaixo, né? Só para o pessoal se situar onde começou a primeira igreja. É o piso inferior que fala, né? É, piso inferior aqui na nossa igreja. E ali começamos os cultos e olha que maravilha, viu? Não tinha o berçário, não tinha escritório, então era um salão realmente, né? E ali começou os cultos e o fogo caía. Era a benção. Eu lembro um dia, né, nesse salão,
não era asfaltada ainda, né, bem? As ruas aqui não eram asfaltadas. Aí quando estava para chegar o asfalto, eles passaram aquelas máquinas e choveu. Lembra disso, Jô? E nós, naquela época, Deus tinha nos abençoado, nós tínhamos uma Brasília azul, né? A Brasilinha azul. O pai deixou a Brasília lá em cima porque não tinha condições. Tinha condições de descer carro. Descer porque passou os maquinários, tava aquela lama. Aí nós começamos a descer, a minha perna afundou, perdi o sapato. Aí era eu que ia pregar uma terça-feira à noite. Aí cheguei, abri a torneira, lavei toda aquela lama e preguei descalço. Naquela noite, Jesus batizou 12 pessoas com o Espírito Santo. Maravilha. Então, era milagre, era o agir de Deus, o mover de Deus mesmo.